Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia de Bia e Dan, então hoje não adianta querer entrar. Em outras vezes a gente vai conseguir ter participações de vocês aqui ao vivo e em cores, né? Mas hoje é Bia e Dan respondem perguntas aromáticas. E vamos lá, cadê Dan? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje tem luz, não sei se tá muito forte aqui. Tá forte a luz? Tô botando uma luzinha aqui. Ah, lá. Dan entrou. Bora lá. Dan. Tá bem na minha cara essa luz aqui, pelo amor. Oi, Dan. Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Oi, Flávia. Oi, todo mundo. Como é que vocês estão? Nada. Feriadão? Hã? E essa luz dourada, vou colocar o cavalete aqui para te ver melhor. Gostou? Eu falei assim, hoje eu vou dar uma iluminada aqui, né? Porque tá meio forte, né? Tô até meio cega aqui, mas tudo bem. O que foi? 5 minutos para gravar. Ah, é, pois é, né? Eu falei minimamente, que é ruim, né? Quando tá meio apagado. E aí, pessoal, como vão? Tudo bem? Vamos entrando, sejam bem-vindos. São 7 horas e 2 minutinhos. E vamos lá, vocês dois, Tá fazendo cada um com companhia? uma luz. Opa, conheço isso, alecrim. Dá uma cheiradinha aí. O que eu vou É, cheirar aqui? Deixa eu ver. Não, hoje eu vou de olíbano, que é bom perfeito. demais, né? Hoje eu andei mexendo com o Líbano também. Nossa, ó, olha isso aqui, já tá sem a tampinha, porque ele já tá O no, chorinho. né? E aí você só pode fazer aquela dica, né? De colocar o álcool, botar uma valvulinha de spray, né? E fazer Sim, um sprayzinho aí, né? sim. Então tá bom, chegou em tempo sim, Simone. Ó, para quem não conhece o Dan, ele é professor aqui da Aromaflora. Boa noite, né? Ele dá aula de o curso de sistemas do corpo, de química, segurança, farmacologia. Agora tá terminando de gravar. Como é que tá os 50 fichas aí, Dan? Estamos caminhando. Pro fim ou não, né? Ah, então tá jóia. Né? E citronela, isso, manda ver a citronela. E que é um dos últimos cursos que faltam gravar, né, pro curso de formação. Falta botânica ainda, né? Pânica, E botânica, farmacologia, não é? farmacologias, isso. Isso, legal. Aí quem fizer ou quem já está fazendo, né, ou quem fizer o curso de formação com a gente, vai ter todos esses módulos aí. Aprender um pouquinho, a gente vai dar umas palhinhas aqui, né, Dan? Sim, Então tá bom, pessoal. Aromas vitais. Opa, tudo bom? E aí, como é que tá? Pessoal, legal, todo mundo participando. Então a ideia aqui é vocês fazerem as perguntas. Tem o balãozinho aí, né, do lado do comentário, tá? Então a gente vai dar preferência às pessoas que fizerem perguntas. Normalmente eu faço a live aqui sozinha ou tenho convidado, e aí o pessoal às vezes faz umas perguntas que eu falo assim, nossa, isso seria bom de Dan responder, né, Dan? E aí eu perguntei pro pessoal se eles queriam, né, que eu chamasse Dan, daí fala assim, não, queremos Dan. Eu falei, então vamos chamar Dan, né? então E vamos lá. normalmente, Dan, eles fazem as perguntas, né, que tem a ver com o quê? Com interação medicamentosa, né? Com doenças autoimunes, o que usaria e tal, né? É, Então, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar, mas a gente pode até já começar a falar de uma e outra, né? Como que seria a sugestão do Dan, enquanto não só aromaterapeuta, mas naturólogo, né? Com já larga experiência aí. Conta um pouquinho do seu. Você vem falando para mim das suas experiências que você já fez, né, como naturólogo. Se você quiser falar um pouquinho, Dan. quais delas? São tantas. Não, por exemplo, né? Você me contou uma aí que é experiência, você já fez estágio no IML. Eu falei, meu Deus, né?
Então, se foram tantos, comece, fale por algum, qualquer um. Aí o pessoal com certeza vai querer saber. Exato. Quase que eu abandonei essa parte da saúde, de medicina Uhum. natural, para virar investigador, É em função mesmo. de um estágio que eu fiz no ML Central. Isso 2014, 2015, e gostei muito da área e tudo mais, mas aí eu exercer a saúde ou favorecer a saúde acabou falando mais alto. E aí continuei no meu curso normal, né? E sim, utilizava-se aromaterapia com as pessoas que trabalhavam lá, que É trabalham lá. mesmo? Sim, com De que certeza, né? forma? Pra quê? Na maioria das vezes, para tentar resolucionar ansiedades e estresse dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, Ok. né? Uma coisa que são muitas emoções o tempo inteiro, né? São muitas emoções sempre. Então, era bastante recorrente esse tipo de pedido. Sim, né? Entendi. Isso é uma coisa que em todas as áreas, né? Sim, acalmar os ânimos durante o expediente, foco. Foi um programa muito, muito legal aquele, né? Das PICs, dentro do IML. E com certeza com bastante resultado. Sim, muito resultado. E que outras áreas que você já trabalhou com estágio ou mesmo, né? Já trabalhei em UBS, E que várias, pegava, assim? todo tipo de coisa, todo tipo de caso, bastante idosos, muitos problemas mentais, É ou mesmo. transtornos de personalidade, pegava-se muito, né? Geralmente era um naturólogo e às vezes o psicólogo que ficava na UBS ajudava, né? A gente fazia um trabalho conjunto, né? Duas terapias diferentes, E o que você gostava de usar mais das técnicas? aromaterapia. É bem legal, né? Bem gostoso, E né? terapia Então, também, né? sim, Tantos anos legal. isso e eu dava para usar isso sem maiores problemas, como era, né, num contexto de naturologia, então alguns alunos, a maioria, optava em utilizar medicina chinesa ou medicina indiana, alguma coisa assim, que tinha que ser uma coisa relativamente fácil para ficar aplicável dentro de um contexto de UBS. Uhum. E, e tudo dava bastante resultado, bastante efeito, né? E o que te chamava atenção mais enquanto naturólogo? O que você fala assim, nossa, isso é legal, né? Tipo, sabe? Quando às vezes a gente vê uma dúvida. Porque naturólogo, terapeuta, adora ver um problema, né? Adora ver uma doencinha que fala assim, nossa, eu quero muito tratar isso, né? Quais aqueles que te chamavam mais atenção? De casos de Tipos de casos, né? eu gostava muito das coisas relacionadas à personalidade, transtornos emocionais e coisas assim. Eu gostava muito. Criancinhas, jovenzinhos já com traços de, de transtornos sociais e coisas assim. Então a gente, né, eu gostava de aproximar e tentar guiar junto com os psicólogos, né, também o médico deles, que a ideia Uhum. era justamente essa, né? Trabalhar Unificar junto. isso, Sim. trabalhar com o médico, né? O psicoterapeuta, o naturólogo, Uhum. o médico de outra especialidade, e aí Sim. sempre o momento da salinha, o momento da salinha onde a gente se junta para fazer a discussão de caso. Que Mas é um legal. tipo diferente que acontece na medicina, né? Sim. Que é exposto, né? Comentado, citado sobre os fatores, a gente tentava ligar os pontos e aprendi bastante nesse processo. Era uma coisa que eu Que, gostava muito, muito. E que também legal.
tratar de distúrbios no sistema digestivo. Eu tinha uma certa tenho, né, uma certa afinidade com esse sistema. Geralmente, quando era alguma coisa mais da parte do sistema locomotor e tal, eu passava para outros naturólogos. Então, isso É tá, mesmo? E tem algum motivo de você gostar mais de transtornos digestivos? Que você imagina, assim? sim, sim, sim. Eu gosto muito dessa coisa de alimentação. Ah, E também sim, legal. um sistema que conversa com todos o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? A gente é o que a gente come. Sim, com certeza, né? Muitas correções, muitos tratamentos vinham de alguns acréscimos ou retiradas na alimentação. E aí trazia mais um pessoal, né, para trabalhar com a gente, que é o pessoal de nutrição. Sim. Então era muito legal, né? A gente investigava o caso, eu trazia a ótica de alimentação da medicina indiana, da medicina chinesa, com as bases da medicina ocidental, apresentava para esse pessoal da nutrição e reformulávamos, né? Tudo, a gente incluía muitos temperos, os temperos indicados e super terapêuticos, entre outras Uhum. coisas. E as pessoas recuperavam a saúde muito mais rápido do que usando só uma terapia isolada. Então, Concordo, né? Porque é às vezes a verdade. pessoa quer usar um óleo super caro, quer tratar as coisas e não quer mudar a alimentação e estilo de vida, porque tem muito a ver com o estilo de vida, né? Isso, com certeza. Não adianta nada. Você pode usar o que você quiser, né? Um óleo essencial que pode ter um potencial de desentupir artérias. Só que se você não estiver atento ao que você come e não tiver uma dieta rica em antioxidantes e boas gorduras para carregar isso para longe, Uhum. a mesma coisa que nada. A ideia é Sim. sempre pensar, ver essa fragmentação das visões e racionalizar com ela de uma forma unificada. Uma coisa conversa com a outra. Muita coisa do sistema imune depende do intestino. Olha só, né? Quem tá aí vai perguntar sobre questões, né, do sistema imune, né? E legal, legal. Então, para quem tá entrando agora, gente, esse é o Dan, nosso professor da Aromaflora, e a gente vai responder algumas perguntas de vocês. Já vi que tem pergunta aí, né, na caixinha de perguntas. Então, assim, eu vi já que já teve gente que já fez pergunta aí, mas já nem sei, porque não deu tempo de ver, nem tô enxergando direito aqui. Coloca a pergunta aí no balãozinho com interrogaçãozinha, né? Pra gente começar a responder. Semana passada a gente teve bastante pergunta aqui, né, no Bia Responde. Então, aproveite que o Dan tá aqui no feriado para fazer suas perguntas, né? Teve uma... Que foi, Alguém, Dan? É. alguém perguntou que a amiga da pessoa está fazendo químio e perguntou se eu tenho alguma dica para poder ajudar com enjoos. Tá. Não vai ficar chateada comigo não, tá? Porque quimioterapia é uma coisa muito complexa, certo? A ideia é a gente pensar na aromaterapia também, em certos pontos, como uma terapêutica, né, farmacológica, onde vai acontecer uma série de interações com os fármacos utilizados. E dentro de uma quimioterapia, são utilizados vários e vários medicamentos, e esses não são melzinho na chupeta, são medicamentos muito fortes, potentes e que trabalham com muitas enzimas no fígado. E também mexem profundamente no sangue, profundamente no sistema imune. E um outro ponto é a situação daquele organismo. Eu costumo recomendar nas aulas que não mexa no paciente, né, não sei quem que é a mulher, se ela é da saúde, enfim, cliente, no paciente oncológico, né? Evitar esse tipo de coisa Nem deu uma cheiradinha? com grandes quantidades de óleo essencial. Sim. O que é o mais indicado
para isso é sempre a inalação do óleo essencial diluidinho, nunca uma aplicação tópica, para não atingir níveis mais altos, né? O menos é mais, né? Esse termo de menos ser sempre mais é muito importante para quem está saudável. E eu acho que o peso disso, acho não, isso é certeza, o peso disso aumenta muito quando o organismo está debilitado. E limitar somente a utilização do óleo essencial na forma de inalação, em um vaporizador, né, um aparelhinho ultrassônico, eu acho que é o mais indicado, né, que ele já sai na névoazinha da água, é fácil de inalar. Sim. E para o jogo, acredito não, com certeza, o gengibre, o óleo essencial de gengibre e o hortelã-pimenta é bastante eficaz. São os dois, né? São os de dois. alcarávia. Todo mundo Alcarávia. Alcarávia para vômito. Alcarávia, ele é meio parecido com hortelã? Não, o cheiro assim, refrescante. Como que ele é o aroma dele? Porque eu não conheço. Então, o alcarávia, ele tem um composto químico que tem em comum com a hortelã verde, que é a carvona. Mas então, alguma coisa. Na aula de química para relatar o fenômeno de isomeria. Uhum. A hortelã, nós temos um isômero de levocarvona. Na alcarávia, nós temos uma dextro, né, um movimento destrógeno da molécula. E o cheiro completamente diferente, né? A levocarvona é um cheiro verde, é um cheiro de hortelã, de pasta de dente, um cheiro de listerine verde. E a alcarávia é um cheiro de especiaria, né? Um cheiro que seria um cheiro de cominho bem doce. Um cheiro de cominho Difícil doce. imaginar um cominho doce. É um cheiro de um cominho doce, ele é agradável, é um óleo essencial bem agradável e faz sinergias belíssimas, tanto na terapêutica quanto também para agradar. Né? Legal. É fácil trabalhar com a alcarávia. Ela, in natura, lembra um pouco o cominho. São Legal. parecidos. Se Legal, colocar legal. um cominho, você tem que olhar de perto para ver qual que é qual. Porque elas têm, assim, a vista desarmada Legal. parece a mesma coisa. Legal. Quem deu um oi aí também foi a Fran Machado, que já é uma aluna antiga, talvez você não conheça. Ela tem o blog, o Aromas Vitais, né, que é bem legal. Volta e meia a Emília pega uma matéria, um artigo dela lá para compartilhar na nossa página, né? E ela tá falando aqui que ela vai fazer o seu curso de segurança. Porque o pessoal das antigas, né, eles não tinham esse módulo, né, entendeu? Então, quando a gente lançou, 2017, por aí, né, o de segurança, então quem se formou antes, né, é importante fazer o curso de segurança, Química e Segurança 1, provavelmente, né, já fez o Química com a Emília antes, né, então tem que fazer o Química e Segurança 2, o Farmacologia 1, Farmacologia 2. Então, ó, Fran, anota, são 3 módulos que você precisa fazer aí, né? O Química de Segurança 2 já está, né, já está gravado e agora falta Farmacologia 1, Farmacologia 2, né? Entendeu? Então quem quiser... Oi? São novas diretrizes da aromaterapia. Né? Anos atrás não era assim uma coisa tão essencial assim. Mas aí o tempo, as situações, as coisas foram mostrando como isso é importante. Sim. E aí a gente, né, montou. Olha lá, ela falou que já anotou. Então, vem fazer sim, vai ser ótimo. Saudade de você, Fran. E, pessoal, sigam aí o blog, né, Aromas Vitais, né, o Instagram dela. Tem ótimas matérias, entendeu? Já é uma aromaterapeuta aí bem séria e que nós temos muito orgulho de ter formado, né? Então, vamos lá, vamos para as nossas outras perguntas aqui. Escrevam mais perguntas, gente. Tem... Esses dias aconteceu um fato com alecrim, Bia. Repete. Esses dias aconteceu um fato aqui muito diferente com o óleo essencial de alecrim. Passei alecrim na mamãe para tentar diminuir um pouco uma dor no joelho, né?
um leve desgaste. E nas outras utilizações ele se mostrou muito eficaz. E a gente utilizar isso com uma certa frequência, aconteceu várias subidas de pressão arterial, daquelas que dão dor na cabeça. E era uma Fica utilização vermelho. muito limitada na região. E mesmo assim, atingiu níveis Nossa, hein? pudessem, que aumentaram mesmo a pressão sanguínea. A gente mediu e até falei, bom, vamos testar então. Hoje a gente não passa, a gente usa outro óleo essencial e amanhã a gente volta a usar ele e ver o que vai acontecer. E medindo a pressão, medindo a pressão, medindo a pressão. E, de fato, cada vez que utilizava, acontecia esse aumento da pressão. É uma implicação de segurança, que já foi citada, né, no livro do Serran e outros autores, e também, né, no próprio conhecimento, né, do empirismo disso. E imaginei, bom, por ser uma área pequena, não vai ter tanto impacto no corpo todo. E isso fugiu dessa regra. Então, mas é interessante isso, né? Porque isso um assunto interessante da gente discutir aqui. Porque, assim, Robert Serran mesmo já até escreveu matéria falando que alecrim não aumenta a pressão. Mas né? o livro... No livro dele fala, porque ele mesmo ele fala que não aumenta. É uma coisa assim, né? Tipo, vários livros falam que sim, né? Ele fala que não, aí fala que sim, fala que não. Então eu já vi pessoas que realmente aumentam a pressão, tem pessoas que não aumentam, né? Então como é que a gente poderia dar uma explicação para o público em geral sobre isso, Dan? Sim, tudo leva a crer que se trata do quimiotipo do alecrim, né? Quanto mais canforado, quanto mais cânfora tiver, maior o aumento de pressão se a pessoa tiver uma predisposição ou tiver, né, um histórico disso daí. Quanto ao alecrim cineol, ele não tem tanta implicação assim na nossa pressão. E um alecrim quimiotipo verbenona, ou um alecrim borneol, praticamente nulo isso acontece. Então, mas a maioria dos alecrins, né? O alecrim mais comum é o cineol, né? O quimiotipo mais comum. Né? E mesmo assim, a gente vê, a Flávia aí tá falando, né, que ela já usou e ela não se sente muito bem também. Então é o que eu falo, tem gente que usa, tem aluna que usou pouquinho, usou bastante, não teve nada com pressão alta e de repente teve um dia que teve. São valores ativos de cada componente, né? Quando aparece lá um alecrim quimiotipo cineol, sim, o majoritário dele é o cineol presente. Mas sempre dose, uma quantidade atrás, geralmente é o segundo majoritário do alecrim, parece cânfora. Né? Sim. Por isso a importância de cromatografar um óleo essencial, né? E observar aquele lote de óleo essencial. Muitas vezes, né, já aconteceu de aparecer um alecrim cineol com teor baixo de cânfora, mas ainda presente, e é um probleminha, né? Um problema, mas já aconteceu também de aparecer 14% de cânfora, ou até um pouco mais, com um majoritário de cineol logo em cima, né, na amostra, no pico dela, e é onde aparece esse detalhe. E um outro fator é o quão propensa é a pessoa aos efeitos do aumento de pressão, né, em relação à cânfora. Algumas pessoas são mais sensíveis, a ponto de ter até alergia com a cânfora, e outras pessoas não têm problema nenhum. É sempre bom dar uma testada, né, uma avaliada antes de utilizar, com quem a gente acredita que seja propenso a isso. Sim, né? A Dilma aqui tá falando, Dilma, acho, né? Para não ter medo de usar óleos essenciais, o curso de segurança me ajudaria a utilizá-los sem medo? Então, o segurança ele é bom se você já está dentro de um curso de formação ou alguma coisa assim, né?
para você poder usar, não só para você quanto para os outros, mas lógico que você pode fazer, né, entendeu? Mas assim, até o introdutório mesmo já fala bastante, né? Eu dou bastante coisa sobre segurança até no introdutório, né, Não para é que usar as pessoas... o óleo essencial sem Oi? medo. Não é usar o óleo essencial sem medo. É para usar com medo. É para ficar. Boa, Dan. Medo é um instinto que o ser humano tem, que a gente Sim, cresce e que sim, ajuda a ter cuidado com as coisas, né? Eu percebo que os bons terapeutas, os bons, né, até mesmo na aromaflora, com os aromaterapeutas que saem, os bons frutos mesmo carregam aquele medo. É um medo sim, saudável de utilizar o óleo sim, essencial. Eles tá nunca certo. sentem 100% de segurança, porque esse 100% da segurança abre muita brecha para muita falha no processo terapêutico, na escolha do óleo essencial, enfim. E esse medo ajuda a gente a pensar, né? Tá Não, pera lá. certo, com certeza, né? Com certeza. Ó, tô lendo umas perguntas aqui, mas, gente, vou pedir de novo pra vocês fazerem as perguntas na caixinha. Tem várias perguntas lá que eu ainda não li, mas pode perguntar que a gente vai ler. Então, eu só vou ler duas aqui, né? Tô segurando o dedinho aqui, porque senão ele vai rolando pra cima, né? Então, vamos fazer lá, tá? A Ju, tá? Jubarte natural aqui. Tenho dúvida em relação ao óleo de laranja. Alguns lugares falando que é fototóxico e outros dizendo que não. Tenho medo de usá-los em aplicações tópicas durante o dia. É porque quando as pessoas elas falam em cítricos, já todo mundo acha que ele é fotossensibilizante, né? Entendeu? Então tudo depende da quantidade de furanocomarinas que vai ter dentro dele. Mas eu vou deixar o Dan responder. Vai lá, Dan. Isso daí é uma matéria, né? Um ponto que eu Sim. falo no curso de segurança, né? De Química e Segurança 2. E tem até um bom pedaço lá do curso dedicado a esse tema. Mas o que dá para ser adiantado é que tudo isso se relativiza de acordo com a técnica de extração do óleo essencial e, claro, a composição dele, né, na origem. Um óleo essencial de laranja pode ser obtido por destilação ou por prensagem a frio da casca. Sempre de praxe apareceu algum teor de furanocumarina no prensado a frio e zero no que é destilado, porque furanocumarina não é um material volátil, ele fica Não. retido Ele é antes meio da... pesadinho, né? Isso, ele fica retido antes. Sim. E no caso da laranja, quase sempre, veja bem, quase sempre, o exato não se aplica na matéria-prima de origem natural, tá? Quase sempre o teor de furanocumarina do óleo de laranja prensado a frio É é baixo. baixo em quantidade assim, até desprezível, Sim. né? Tá lá alguma furanocumarininha, mas não é um valor Vacilando. que costuma ser com as bergamotas É. destiladas, né? É bem mais comum acontecer problema com a bergamota do que com a laranja, com o limão, embora aconteça também. Tudo Sim, e tudo é varia. uma questão da concentração, da dosagem que se usa, né? Então, Sim, certamente, por ele conter muito pouca furanocumarina, a laranja, se tiver, é o que o Dan falou, o normal é não ter. Mas se tiver, se você usar, tipo, o máximo na pele, que é 2%, né, sim. 2,5%, porque você não vai ficar usando laranja para uso local para dor, por exemplo. Laranja não é um óleo específico para dor, para torção, essas coisas. Então você vai usar na pele normal, 2,5%, não vai ter problema, né? O grapefruit que tem furanocumarina, a gente pode usar 4%, então a laranja doce não é algo que a gente precisa se preocupar, né? Aí a Anitta tá perguntando qual é o óleo do aprendizado. O melhor é o cineol, é o mais indicado. A cânfora é mais indicado para questões de dores, né, Dan? Óleo do aprendizado? Como que É é o para negócio? estudar, né? Alecrim. Qual alecrim melhor para estudar? É o cineol ou a cânfora? Sim, sim, sim. Os dois, né? Então, pau a pau. Acho que Sim. que o óleo essencial de alecrim e cineol pode ser bom. Uhum. Ele tem muito essa coisa de foco, ficar desperto. Alerta, né? É. Isso. Render, né?
Bom, deixa eu ver as perguntas aqui. Já tem 5 perguntas aqui. A Carol tá perguntando, Dan, o que pensa de fazer naturologia, especializar ou ir direto estudar as técnicas que se identifica? Tá aí na tela. Fica a seu Porque critério. às vezes as É, pessoas acham que naturologia é um saco de terapias, né? Entendeu? E então, não, não é nada disso. Nada disso. Existe essa ilusão, né, da naturologia se relacionar, são várias terapias e várias coisas assim. Não. Existe sim carga horária de várias terapias e tudo mais, mas a maior parte é muita filosofia, muito estudo da medicina, e é um estudo até cartesiano, não é uma medicina, né, uma coisa transpessoal, não, é cartesiano. Decorar nome de osso, decorar órgão, decorar nome de nervo, né? Eu lembro das aulas de osteologia com um professor, sei lá, acho que ele era sueco, suíço, alguma coisa assim, mas morava no Brasil fazia muito tempo, ele se chamava Egon Hadermann. Muito bom aquele professor, nunca vou me esquecer das aulas dele. E é um material que é biologia pura, genética, parte de imunologia, teve muita coisa dedicada a isso, e isso foi a maior parte do curso. E olha só. é bastante correria que tem, não é uma coisa assim, falar, é um universo, um mundo de terapias, não. Tem tudo isso antes, né? E depois a grade específica. E, e aí, né, no final das contas, o naturólogo acaba optando para fazer alguma, né, atuar em alguma terapia ou algumas terapias específicas, seja ela alguma coisa de diagnose ou uma coisa na terapia propriamente dita, né? E aí varia isso. Mas você estimularia a pessoa fazer um curso de naturologia? Depende da pessoa. Depende, né? É que nem terapia, né? A pessoa tem que nascer terapeuta, né? Tem que nascer para aquilo, né? Porque é área da saúde, né? Acontece muita desilusão nesse É? sentido, porque às vezes o Ó. sujeito chega lá, como aconteceu na minha turma, e acontece toda vez que se abre turma desse curso, chega a Uhum. perguntar, eu vou fazer as energias fluir e tal, e aí você tem que estudar um livro dessa grossura de imunologia, ou então Nossa. você tem que estudar um livro do Guyton, assim, dessa grossura, para você fazer uma prova, porque se você não tiver pontuação naquilo, você não tem aptidão para seguir adiante. E se você não tiver o básico do estudo da saúde, o básico da medicina, o que você vai querer mexer na saúde de outro? Tá certíssimo. Esse é um valor que eu tive na faculdade, e eu também, como professor, eu costumo, né, pegar um pouco em cima disso. Não tem por que você utilizar uma terapia com viés, alguma coisa assim, que seja muito para frentex, muito avançado, sem você compreender o básico, Legal. que é tudo isso. E ó, o óleo essencial, ó, um exemplo clássico disso. Vamos entender como é que um óleo essencial funciona, a dinâmica dele, o efeito bioquímico dele. Tá, vamos entender. A gente ouve, ó, esse óleo essencial funciona em tal enzima, aciona tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você tenta ter uma conversa com o sujeito, ele não vai saber conversar com você justamente por causa disso. Tá sem aquela Sim. base, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Naturologia é uma graduação que tem Legal. uma visão completa, não só da anatomia, mas também muitos itens da psique. Depois eu fui até fazer algumas especializações mais voltadas para o mental. Aham. Enquanto o terapeuta, ele é um terapeuta que não está sob
a égide, né, sob o domínio de certas leis e responsabilidades que o naturólogo tem, ele precisa. Nós fazemos votos disso. Existe uma série de critérios, de coisas que são seguidas à risca, sob a pena até mesmo de perder o diploma. O terapeuta livre não corre desse risco, pelo menos até este momento do ano de 2021, de janeiro de 2021. Né, as obrigações, o que é necessário para se fazer uma terapia, não existe isso estabelecido. E eu acho que essa também é uma diferença muito importante, você ter direitos e também deveres. E não são poucos, são bastante. Né? Às vezes uma falha de um naturólogo em um momento vai afetar toda a classe profissional. A gente vê isso, né, sempre acontecendo em outros setores, né, no Conselho da Medicina, no Conselho dos Fisioterapeutas. Um probleminha ali vai afetar tudo ali. Então, o peso, né, a responsabilidade disso é maior. E aí eu acredito que o terapeuta, não, formado, né, livremente, não tem tanto disso. Né? Ele não precisa dar tanta satisfação nesse sentido. Não que não seja passível de levar um processo de um cliente. Uhum. Com certeza isso acontece, já vimos acontecer muito disso. E eu acho que é por isso que é necessário tanto comprometimento, né, das escolas de aromaterapia, Sim. das Sim. instituições, Sim. em formar um terapeuta de responsabilidade, de qualidade, transferindo certas noções de lei, de segurança, de ética, tudo isso. Porque, embora não seja uma coisa estabelecida juridicamente, existem uns conceitos ali. Olha, não danifique, né? Por exemplo, um conceito ético de não maleficência. Siga aquele conceito montado, né? Primeiramente lá na Europa. É um conceito de filosofia, bioético. Siga esse princípio que a chance de você ter um problema é diminuída. E aí você preserva você de levar um processo, caso alguma coisa não dê errado, e você preserva também a classe, né? Todos os outros terapeutas. É muito importante pensar no coletivo dos outros terapeutas. Muito bom, Dan. Aliás, a pergunta foi ótima, né? Quem fez a pergunta, a Carol, deve já ter, né, sentido que a coisa não é uma brincadeira, né? E que talvez ela possa aí ou não escolher, né, essa atividade. Legal. Essa profissão, né? Isso tem a ver também com a aromaterapia, como o Dan falou. A Kátia está perguntando, deixa eu colocar aqui. A pessoa que faz uso do medicamento, tem mais umas 6 perguntas, Dan, vamos agilizar aí que faltam 20 minutos. Aí depois, no final, vou falar do sorteio. Eu não vou fazer sorteio ao vivo, porque eu esqueci de falar a palavra-chave na última vez. Então eu vou falar do sorteio só para as pessoas preencherem o formulário depois da live, e aí na semana eu faço o sorteio. A pessoa que faz uso do medicamento pregabalina tem restrição do uso para algum óleo essencial? Bora lá. Tem sim, tem sim. Os óleos essenciais que têm teores muito grandes dos azulenos, do grupo dos azulenos. São Camomila. Várias, né? A camomila azul, né? A camomila alemã, o mil folhas, que é o yarrow. Não sou muito de Aquileia. Mas o yarrow eu sempre chamo de yarrow. Eu vejo o mil folhas, fala, não, olha, tem o mil folhas ali. Eu falo, olha, o yarrow, olha que coisa legal. Ou Aquileia, né? Aquileia pode ser também, né? Aquileia. Né? O nominho dela, né? Aquileia millefolium. Que mais? O azul também. Qual? O cipreste azul. Blue Cipreste azul, sim. Cipreste azul é Calitris intratropica, que é o nome científico dele. A camomila azul. Bom, acho que os de uso... também tem uma sálvia azul, mas é um óleo bem raro, é bem difícil de achar ele para vender. Acho que os de uso mais comuns são esses. Evitar itens com muito citral,
né? Que é Lemongrass, meixengue, né? Litsacubeba. Até o eucalipto taigeriana tem, né? Um pouco. taigeriana, o manjericão-limão, Manjericão-limão. que é o que indica, né? O indicador do citral, a Lúcia Lima, que é uma verbeninha, também Sim, o óleo da melissa, a não ser que seja um citral em quantidades assim mínimas, como a sim. rosa, que aí não tem problema nenhum. Mas por ter, né, um efeito de interação. E também os óleos essenciais que contêm muitos valeratos, valpotriatos, Que também, são? como a valeriana, Uhum. as duas valerianas mais difundidas, né, que é a valeriana comum e também Aham. a indiana, e também o óleo essencial de nardo. Nardo. Né? São os fedidinhos, são os priminhos fedidinhos, né? Isso, exato. Tá certo, não podem, né? Não, não pode. Não é que não pode, é melhor evitar pelo risco de interação medicamentosa. Pode aumentar muito o efeito Tá da. certo. Ok, vamos para a próxima. Nossa, tem 8 perguntas, pelo amor de Deus. Qual o óleo de alecrim? Isso já falamos. O que acharam da regulamentação da aromaterapia na nutrição? Nem sabia de verdade. Você sabia disso, Dan? Totalmente por fora. Os Então, me pontos. passa depois isso, porque não faz nem sentido, né? Entendeu? Da aromaterapia na nutrição, porque nem saber, nem seria, né? Uma coisa nem outra, né? Regulamentação de terapia na nutrição não é uma coisa aplicável. Passa pra gente. Fala, Dan. Pode falar. Aromaterapia, num viés de nutrição, não é terapia. Não existe Não é. isso. Mesmo Porque porque, né, não tem vitaminas, não tem, né? Passa pra gente, né, que a gente vai ver isso, porque uma coisa é você falar que aromaterapia, né, na nutrição, outra coisa é o uso de óleos essenciais, entendeu? Na nutrição, né? Aí não talvez fosse aromaterapia, entendeu? Então não sei para que finalidade. Né? Ela tá falando resolução 679, vou até dar uma olhada. Mas aí a gente dá uma pesquisada, depois a gente vê. Dia 22, ou seja, de agora, né? Mas vamos ver, né? Que pessoa é doido, né? Mas obrigada. Não sei qual é o seu nome, mas D, né? De alguma forma. Obrigada. 679. Esse não vai ser difícil de guardar, né? O Raventsara Cristiane tá perguntando. Raventsara QT Cineol é imunomodulador? Vi em muitos sites que ele é considerado imunoestimulante. Bora lá, Dan. é tido, de uma forma genérica, que toda a família botânica ali da Ravensara é imunomodulador. Mas quando a gente olha as Raventsaras quimicamente, independente do quimiotipo, lembrando, né, que não é que ela seja constituída de cineol, tá? Vai ser um majoritário com várias outras substâncias ali presentes. Essas outras substâncias ali presentes, cada quimiotipo ali tem uma variabilidade, são substâncias que são imunoestimulantes. Várias substâncias imunoestimulantes. E o cineol, por si só, tem também a característica de ser um imunomodulador. No caso desse óleo essencial, dessa planta, ele tem as duas funções. As duas atividades. E acho que é por isso que ela é tão eficaz, né, Legal. no sistema imune. Ela fornece muito apoio, muito suporte nisso. Legal. E sei lá por que ela é tão efetiva com criança. Ó a dica, gente. Já anota, né? Vou falar sempre assim, olha, você não precisa usar a Ravintsara na pele da criança. Coloque em difusão dentro do Sim, quarto. sim, Né? sim, com E aí, ao certeza. longo dos dias, claramente existe uma melhora. Seja uma melhora, né, primeiro numa disposição mental,
e depois no físico. Às vezes já acontece uma melhora no físico. Sei lá por Sim. que a Sara é tão efetiva em criança, mas ela é efetiva. E não precisa nem passar assim muito na pele. Ela cumpre o efeito, o papel dela perfeitamente na difusão. Mas aí a gente tem que lembrar daquela contraindicação de cineol para crianças abaixo de 10 anos, né? Com Não certeza. Isso poderia. todos os óleos essenciais muito ricos de cineol. Né? Uhum, No momento que a gente consta que aquele óleo ali tem um teor muito grande dessa molécula, o cineol uhum, ou tol, sim. é importante que se faça a restrição total para criança abaixo de 10 anos. Principalmente né, no uso cutâneo, ainda no uso de difusão não apresenta tanto perigo não. Né? Difundindo no ambiente é legal. Com moderação, né? Isso. E aí a Ravintsara também, sei lá porquê, é da natureza dela produzir óleos essenciais cujo majoritário não seja um majoritário que ocupe uma área muito grande na análise no cromatógrafo. Não dá Né? Não é aqueles picos, né? isso, aqueles picos enormes, igual no caso de um eucalipto glóbulos. Né? A gente olha lá, tá lá, 80% do cineol. Cineol. Ela acaba diluindo um pouco Ah, mais, o que legal. Isso é também importante. a margem de segurança dela Sim, para a criança. legal. E a Ravinsara, certamente a pergunta aí deve ter sido baseado né, em citações e tudo mais, né, em muitos sites de que ele é considerado isso, aquilo. Site não é literatura. Né? Site não é fonte de literatura. Tomem cuidado. É Sim, muito importante consultar a literatura da sim, aromaterapia, dos sim, aromaterapeutas, sim. das referências, para evitar esse papo. Muitas vezes né, se vê imunoestimulante, imunomodulador, o pessoal confunde para escrever isso nos sites e vira aquela bola de informação. Mas é interessante isso que a Ravinsara tem essas duas facetas, né? Nós temos lá, por exemplo, o metilchavicol, a molécula do eugenol, muitas vezes o linalol e outras substâncias que num sinergismo ali natural da planta acontece essa, essa imunomodulação. Sabemos, né, em algumas fontes aí que a junção do cineol e o metilchavicol pode apresentar uma função de imunoestimulação. Já temos outras fontes que algum teor de linalol pode ser imunomoduladora. E o cineol é naturalmente imunomodulador e também imunoestimulante. E é justamente né, essa propriedade dele estimular certas atividades nas células que faz o óleo essencial de tea tree ser tão efetivo e mais efetivo ainda com o terpineno 4-ol. Então, é um papo que rende, né, gente? Né? Vocês viram, né, gente, que resposta de Dan nunca é uma resposta sim ou não, né? Tem que ser, entendeu? Geralmente é uma resposta longa e boa. Então É, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver. Próxima. característica da aromaterapia é isso. São tantas possibilidades, tantas Sim, coisas, tantos itens, e tudo é preciso relativizar. Tudo a sim, gente tem que relativizar. Né? sim. Em tal lugar fala que tal óleo tem eugenol. Então tem que usar com quantidade. Não, mas quanto que está esse eugenol? Ele aparece, mas ele está a 0,2. Tá, o óleo essencial está a 0,2. E aí você vai fazer uma diluição a 1% de uso cutâneo dele? Tá, Muito então nada, né? utiliza esse material aí na sua diluição. É ínfimo. Então você pode usar até mais, que não vai ter risco em função dessa molécula. Tudo tem que relativizar. Então, por Estudar, isso né? que é Estudar. longo. É Sim. estudar.
estudar. Estudar. É isso aí. Isso é bom, né? Porque não tem respostinha pronta, né? Tem que pensar mesmo, né? Sim, Então tá bom. A Cristiane está perguntando: a copaíba seria interessante no caso de lúpus? E quais óleos são interessantes para a imunidade? sim, sim. Copaíba é uma querida para Ela isso, é. né? E tanto o óleo essencial, mas eu acho que até o óleo vegetal dela Sim. é muito indicado para carrear outros óleos essenciais Eu para gosto. melhorar essa situação imune. Claro que um tratamento de lúpus deve ser feito vários testes antes, né? Por isso que eu falo para ver o curso da Aromaflora, onde eu falo sobre esses testes, que eles são importantes em casos como esses. Óleo essencial de camomila azul é muito indicado, a camomila romana, Maravilhoso, né? Maravilhoso. a lavanda, o rosewood também é muito indicado para isso. Traços mínimos de folha de cravo também são interessantes. O manjericão linalol, quimiotipo linalol, que é o manjericão vendido como manjericão doce, né? Manjericão doce, isso. Manjericão Uhum. doce. Geralmente é uma espécie chamada de Ossimum canum, É muito gostoso. muito imunoestimulante. Mas tem um detalhe: todos esses que eu citei são de propriedade imunoestimulante, mas não são agressivos. Olha só, Como pessoal. o tomilho é imunoestimulante? É imunoestimulante, sem dúvidas. O timol é da constituição dos óleos do grupo, de moléculas do grupo fenólico. E Mas, é importante se ater e não agredir muito aquele corpo. Sempre ir testando antes, né? sim, porque já é uma condição delicada, né? Sim, com certeza. Entendeu? Tem, E a gente não tem que tomar cuidado para não exagerar na preocupação dessa coisa de tipo, o óleo é estimulante, então eu não posso usar já que é uma doença autoimune. Não tem isso na aromaterapia, né? outro ponto da palavra estimulante, muitas vezes ela é mal traduzida ou mal Sim, compreendida o contexto dele, tá? sim. Muitos óleos são citados na literatura, ali no idioma que ela foi escrita, geralmente os rabiscados do francês, alguma coisinha em alemão, às vezes dá algum problema assim. Tá lá, aparece na tradução, tal óleo essencial é estimulante. O óleo É. essencial de ylang-ylang é estimulante. Tá, estimulante das emoções, o De contexto quê, né? das Sim. emoções. Eu nunca vi pressão ser aumentada com óleo essencial de ylang-ylang. Pelo contrário, ele é considerado hipotensor. E Super, se vai usar nessa ótica, ele é estimulante ou sedativo? Ele é um sedativo para a pressão, mas é um fortíssimo estimulante para as emoções. Certas emoções né? ele pode até amenizar. E ele é cefálico, né? Então, às vezes, você pode até ter até dor de cabeça, Isso, exato. né? Esse é o ponto. Tá Esse é certo, beleza. Próxima pergunta, tem vários aqui. Como tratar dores articulares com segurança em interagentes com lúpus? Olha lá, ainda no lúpus, né? sim. Então, a própria copaíba, né? A própria copaíba vai ser útil. A própria copaíba e o óleo essencial de turmérico. Ó, que é O óleo que é a turmérico cúrcuma, né? Isso. é a cúrcuma. E também um óleo essencial que todo mundo esquece dele, que é o óleo essencial de Play. Nossa, que legal. Terra-flor tem, né? Sim. Zingiber cassamunar. É o nome científico dele. Ele é um parente da cúrcuma, um parente do gengibre. Do gengibre. Família, são irmãozinhos ali, né? E tem um efeito muito interessante. É muito legal combinar esses dois de forma segura para essas dores articulares, que são bem chatas. E também um pouco Legal. de pimenta preta. Um pouco o quê? Óleo de pimenta negra. Ah, sim, para dor sempre bom, né? Legal, legal.
Legal. Olhe para autismo. Simone perguntou já faz um tempão, né? Não é uma coisa simples assim, né? Porque autismo não é né? Não é uma doença, né? É uma condição que a pessoa nasce e tem muitas coisas. O autismo seria uma condição que a gente trataria na questão sintomática, Dan? Ou a gente pensaria assim nos sedativos, nos antidepressivos, né? O que a gente pensaria, né? Primeiro de tudo, pensar na ótica médica e também pensar na ótica da estrutura da psique do portador daquele autismo. E primeiro de tudo também, classificar, tentar buscar uma classificação daquele autismo. São muitos e muitos tipos. Tanto é que a gente fala, né, de estudos do espectro autista. O espectro é um leque muito grande, e para cada situação dessa, ou mesmo que às vezes é muito difícil você chegar num diagnóstico com uma precisão grande, né? Eu ainda tenho essa coisa. E é difícil, né? Isso. Eu gosto de ter essa exatidão, senão eu nem mexo muito. Legal. Mas é muito difícil. Então, se aproximar é a junção de quais aspectos desse espectro. Não existe quem falar que, olha, esse é o óleo do autista. Não, tá não cagando. existe, né? Sim. E fazem isso. Marketing multinível adora fazer isso, né, Dan? Vamos dar aquela cutucada já, né? É uma forma de você vender o óleo essencial. Sinceramente, é uma forma burra de vender o óleo essencial. Porque você não está se atentando ao que está ali na sua frente. Sim, a pessoa. Né? É tratamento, autismo é tratamento, acompanhamento, como qualquer outro tratamento que a pessoa faz. Sim, tem autista que a última coisa que você vai ter que fazer é estimular alguma coisa. Outros, a última coisa que você tem que fazer é sedar. Alguns você precisa estimular, mas não no orgânico, estimular no sentido de expressão, que é totalmente diferente da outra aplicação, né? Sempre mantendo foco no indivíduo, tá certo? Então, tem que assistam a Indústria da Cura lá no Netflix, né? Isso. O primeiro episódio que fala dos óleos essenciais e fala de um caso de autismo, mas o quê? Acompanhamento terapêutico com os óleos essenciais. Então não tem essa, né? E tem até óleo essencial que eu poderia sugerir, né? Que são mais ou menos genéricos para os transtornos, né? Do espectro autista e para as várias fases, os vários momentos que o autista tem. Mas eu não vou falar aqui, porque o pessoal costuma anotar e toma aquilo como verdade. Não, exato, olha, não é bem por aí. Que é bom para o autista, esquece que eu falei, isso é para isso, nesse momento, nessa fase, nisso. Tá? Então, vou deixar em aberto aí. Tem uma pergunta legal. Ainda tem promoção do Vetveria Spirit? Olha, não, mas a gente deve lançar, né, ele, entendeu? Mas se você... Vamos ver, a gente ainda tá sem nenhuma promoção agora, né? Vamos ver se para fevereiro eu lanço alguma promoção. Aí, quem sabe, mas assim, provavelmente o próximo brinde vai ser, o pessoal já tá preparando aqui, é um álcool em gel num pumpzinho pequenininho, né? Com os óleos de alecrim, eucalipto, titri e cravo. Então esse é o próximo brinde que vai ser, né? O Vetiver Spirit, não sei, tem que até ver se tiver, né? Se tiver, dependendo, né? Se você estiver querendo, faz um pedido, né, de uns 300 aí, mas avisa que eu dou um jeitinho lá, tá bom? Ai, legal. Qual a diferença de cravo-folha e cravo-botão? A pergunta do módulo básico, né, do estudo da aromaterapia. A diferença é total, né? Primeiro, né, na parte utilizada da planta. Começando, sim. Isso, sempre, né? O óleo da folha vem da folha, o óleo do botão vem do botãozinho seco da flor, já sem as pétalas, só aquele pedacinho, que é o cravinho da Índia, que se usa na culinária. E, quimicamente, eles são
tem um ponto em comum, que é a presença como majoritária do composto eugenol, Eugenol. Isso. que é um fenol. E é uma molécula que tem as suas particularidades e muita restrição de segurança. Enquanto o óleo essencial das folhas é mais rico em certos álcoois monoterpênicos, que são, né, sempre esperados da produção do óleo essencial, que é mediado por certas substâncias químicas que estão presentes nas folhas, acontecem fenômenos diferentes no produto obtido do botão, onde aparece mais sesquiterpenoides, alguns álcoois monoterpênicos, em combinação com outros fenóis, e também a presença de certos compostos metilados, que vai levar aquele óleo essencial para outras aplicações. E também outras implicações de segurança, onde nós temos variações, inclusive isômeros, do eugenol, né? Como o isoeugenol, tem diferentes do eugenol comum, as formas metiladas, né, como metil-eugenol e também metil-isoeugenol. Nossa. O cariofileno aparece em maior quantidade, o beta-cariofileno. No botão? Isso. Então tem algumas diferencinhas nesse sentido. E qual que é o ponto? A implicação de segurança altera de um para outro. O óleo essencial de cravo-folha é considerado mais seguro em relação ao cravo-botão. Mas esse fator de segurança não se refere ao eugenol, mas aos outros compostos que ele tem. Né? Legal. Segurança, a aplicação disso vem a implicação de segurança necessária para isso em função do eugenol. Né? É um fenol, ele pode provocar queimaduras na pele. É muito importante fazer essa diluição. E é um teor alto que ele tem, o óleo da folha. E tem outra diferença que é no preço, né? Porque quando a empresa, às vezes, ela não fala de que parte que é, e ainda tem empresas que não citam, né? Entendeu? Só colocam lá cravo. Quando o preço é caro, é porque ele é o cravo botão. Quando ele é um preço mais acessível, é do cravo folhas. Então essa é uma dica importante. Para o leigo comprar. Se for um velho de guerra igual nós, a gente vê na hora, né? Que está envasado, às vezes até se está misturado. Se está batizado. Tem lugar que vende gato por lebre, sim. Né? Coloca um pouco do cravo botão e mistura um pouco com óleo de cravo folha para baratear e vende como cravo botão. Aí, às vezes, né, no acaso, alguém que tem um treinamento para pegar ali a molécula do metil-eugenol, identificar o metil-isoeugenol, ou a sobreposição de beta-carofileno, a gente vai pegar na lata que está batizada. Cromatografia. Sim. Ó, pessoal, já deu 8 horas, mas assim, acho que a gente vai ter que derrubar e continuar outro. Você topa, Dan, mais uns 10 minutinhos? Podemos fazer. Então tá bom. Então, só que a gente tá com... Vamos fazer assim, deixa eu ver as perguntas. E se o Instagram derrubar a gente abre o outro, tá? Porque senão vai perder as perguntas que já tem aqui. Então vamos lá. Qual óleo para insônia para quem tem pressão baixa? Legal, boa pergunta, né? Porque tem muitos óleos que abaixam a pressão, né? Entendeu? Eu usaria um petigrém, uma bergamota, alguma coisa assim, né? Entendeu? Que não são óleos que abaixam muito a pressão. O que mais? Neroli, ó, já pensou? Foi perfeito para isso. Né? Neroli como uma luva. Sim. Luva. Né? E Lang abaixa a pressão, a lavanda abaixa a pressão, laranja doce também. Pode ser um cedro, um vetiver misturado, né, com um pouco de tangerina, que também não abaixa muito, né? Com certeza. Vetiver é lindo para isso. O cedro Atlas, eu acho perfeito. O Petigram é maravilhoso.
a laranja doce, Laranja junto, doce baixa bem, hein? sim, junto com o petigram. Isso, Ela aí bom, aí bom. muito interessante, né? Aumenta um pouco a proporção do petigram, um pouquinho menos de laranja doce, fica interessante. É que muita gente tem restrição com o cheiro do petigram, né? Não sei o que Tem. acontece. Muita gente não gosta, né? É porque ele é bom de combinar, né? Eu acho que o Petitgré, ele é maravilhoso na perfumaria. Eu acho assim, se vacilar, todo perfume que eu for fazer, eu quero colocar um Petitgré. Sim, É ele faz parte impressionante, disso. Na né? perfumaria, sim mesmo. Eu gosto de usar ele mais do que o patchouli, assim, sabe? Mas é isso aí. Eu vou aproveitar já que, né, acabaram as perguntas. Teve gente que fez outras perguntas, mas passou ali. Então, nas próximas vezes, usem a caixinha, gente. Vamos dar uma encerrada por aqui antes que o Instagram nos derrube. E vamos terminar assim. Preencham lá o formulário de sorteio, tá? Quem não sabe, vai lá na descrição da Aromaflora no Instagram. Tem lá o link, né? Flow Page Aromaterapia. E um dos links que a gente tem é o dos sorteios, tá? Das lives. E a palavra-chave agora vai ser insônia. Pronto. Peguei a primeira palavra que veio aqui. Para vocês, né? Eu vou sortear um olhinho ou 2 olhinhos, dependendo da quantidade de pessoas que se inscreverem aí no sorteio. E eu divulgo daqui uns 2 dias por aí para dar tempo para quem for assistir a versão gravada. Tá bom? Então, assim, eu acho que antes da gente ser derrubada, eu adorei essa live. O Dan dá muita contribuição aqui boa para vocês, né? Para variar. E vou deixar as últimas palavras para o Dan aí antes que caia. E agradeço a vocês, né, pela presença e pela participação. Sim, sim, com certeza. Agradeço a presença. Vamos estudar aromaterapia, e isso é uma coisa fundamental, né? Ó, Pra ter- tem uma pessoa que tinha feito a pergunta aqui, que é a Cleide, que ela não colocou, né, na caixinha. Qual a restrição para quem usa cloridrato de ixi, meu Deus. Amitripina, pritina. Você conhece isso, Dan? Triptilina, Hum, conhecida. hum. Amitriptilina é um remedinho que tem efeito antidepressivo e ansiolítico combinado, e tem muitas restrições. Também entra no mesmo dos óleos essenciais ricos em azuleno, ricos em Uhum. muitos fenóis, né, quantidades muito grandes do tomilho, do cravo, é, também a valeriana, o nardo, ele se limita mais nisso, e também óleo essencial, que tem algum materialzinho ali que pode provocar taquicardia. Né? Alecrim pode provocar taquicardia? Pode provocar taquicardia, ele pode aumentar. Pode, né? Pode sim. Se Tá. vem em altíssima dose. Altíssima dose. Pouquinho ele não provoca, não. Agora ela colocou aí a Cleide. Obrigada. Legal. Tem ponto no óleo essencial, nos óleos essenciais, que são muito ativos no rim. Quem toma amitriptilina já sabe, né, que ele tem um efeito nos sistemas do corpo. Não vou dar detalhes disso, senão vai virar dia de aula, né? É uma live, né, gente? Não é um Sim. dia de aula. Né? Sim. Mas, digamos assim, que provoca várias reações químicas que diminuem, que secam a boca, que retém um pouco o xixi, né? É usado, né, para enurese noturna também, a amitriptilina. E é bom evitar óleo essencial que faz liberar muito líquido. Junípero. Isso, junípero, erva doce, porque ele pode inchar um pouco a pessoa. Espera 1 dia, 2 dias depois da última toma dele, se não tomar de novo, para usar esses óleos, só para evitar, não é que vai acontecer, mas evitar algum edema, porque ele segura um pouquinho esse clearance, né? Essa limpezinha aí que o corpo faz pela água. Tá ok, legal. Obrigada, Cleide. Obrigada por ter feito a pergunta aí, né, no balãozinho. Obrigada, Dan, pela... De deduzir. É um medicamento fácil até de deduzir, porque ele é muito comum.
né? É Tá. como se fosse um clonazepam, né? É fácil responder sobre Aí. ele. Aí, É, né? Mas tem que tomar os cuidados, né? e tem muito cuidado, muito cuidado. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. Preencham aí o formulário. Entra lá. Depois que a gente sair aqui da live, entra no Instagram da Aromaflora ou da Aromalife ou no meu. Tem lá na descrição um link, Flowpage Aromaterapia. Clica lá. Um dos últimos links é o formulário para o sorteio das lives. Tá? Então vocês preencham, né? Até pode colocar uma sugestão de assunto, mas coloca a palavra-chave insônia, que eu vou sortear. Ó, um óleo de tangerina, que eu tô acabando de colocar no site, lançamento, ele tá divino, maravilhoso. E aí eu vou sortear pra vocês, tá bom? Tangerina Não é? é Dá pra linda usar essa. sozinho, né? Tangerina dá pra usar sozinho, já fica na felicidade, né? E É não linda. tem, né? Tangerina é legal porque não tem contraindicação, assim, né? Que nem a laranja doce, ele não tem muita furana com marina, né? Praticamente zero, né? E ele é delicioso. Então, sim. Então, quem preencher, né, vai participar do sorteio aí, né? E nessa sexta-feira vai ter o sorteio aí dos a vencer. Que foi da... Sabe quando que eu gosto de usar tangerina? Quando? E, né, em todos os momentos, sempre está em sinergia, eu acho ele lindo. Mas eu Sim. gosto dele um pouco antes, durante e depois da época de aniversário. Por quê? Porque tem muita conexão daquela coisa da alegria da criança. Da criança, total. É óleo da criança, né? Então, Sim. geralmente, o aniversário ele sempre traz alguma reflexão de Que vida. bom. Eu acho Que que é bom. muito importante a gente fazer essa reflexão de vida na época do aniversário com os olhos da nossa criança interior. Sim, com Ele certeza. traz uma alegria, uma disposição deliciosa, Sim, né? sim. Brilho, né? Cara, o Tirina é brilho puro, ele ilumina tudo. Coisa mais Sim, sim. deliciosa. Sim, tanto é que eu, no texto que eu escrevi para colocar no site da Aromalife, a única restrição é essa. Se ele não estiver brilhante, se ele não estiver fresco, se ele não estiver aberto, né? Então é porque ele já está oxidando. Então aí você já não tem mais uso, né? Entendeu? Então, né? Cuidar dele direitinho, até se possível, se quiser colocar na geladeira, entendeu? Porque é um óleo que se ele estiver passando, aí ele pode aí dar uma sensibilização na pele por conta do limoneno, né, Dan? Sim, com certeza. É Legal. importante. Pessoal, obrigada, Dan. Obrigada pela live. Né? Bom feriado a todos aí. E sexta-feira tem sorteio. E em breve teremos, eu e o Dan, estamos já preparando aí uma live com a Super Chabru Anne Walsh. Então, aguardem, né? Então, Dan, agiliza aí esse né? encontro maravilhoso. Vai ser o Encontro quê? Homenagem... homenagem a Truá da perfumaria. homenagem a Troá perfumado. Então vai ser eu, Dan e a Anne Walsh. Então aguardem. Em breve a gente vai marcar aí e aí vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, pessoal, o Instagram não derrubou a gente, mas a gente vai sair, né? Que já hoje foi bastante coisa, graças a Deus, deu tempo de falar sobre tudo. Pessoal, Outra live respondendo também, né? hã? Outra hora a gente faz uma outra live respondendo. Com certeza, né? Vocês não vão se livrar de Dan tão fácil assim, não. Obrigada, Dan. Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigado, Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.